Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, que Deus nos dá mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle para adorar e bendizer o nome grandioso do nosso Deus, Nós vamos estar falando sobre os nomes de Deus na Bíblia. E a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, apresenta diversos nomes pelos quais Deus é chamado. Cada um deles revela algo acerca do caráter e das obras do Senhor. Nós vamos começar, irmãos, pelo nome Eloí, significado que diz alguém forte, elevadíssimo, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas pela sua forte mão, pela sua palavra. Deus, ele se faz conhecer através da obra da sua criação. Elohim, nome usado neste versículo, nome hebraico de Deus, demonstra a enormidade do poder de Deus, A primeira declaração da Bíblia, o seu significado, apresenta Deus como o Criador do universo e tudo o que nele há. Irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu grande poder, quando Ele criou os céus e a terra, a gente vê a grandeza de Deus, tirando a base pelos planetas, pela galáxia e por tudo que Ele criou, nós vemos que o poder dEle é muito grande. Só de pensar, por exemplo, do planeta Terra, que ele está na beira do universo, sendo sustentado por uma forte mão, o planeta tendo um movimento de rotação, que ele roda em torno de si mesmo durante 24 horas, e um movimento de translação que dura 365 dias, que roda ao redor do Sol. Nisso nós não sentimos, pela gravidade, estamos aqui presos e parados, não vivemos flutuando, porque o poder de Deus e a mão de Deus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e Ele faz tudo perfeito. Então nós vemos, irmãos, as estrelas, E tudo aquilo que Deus criou, nós vemos que Deus, Ele cria tudo com perfeição. Também os outros planetas que nós vemos que Deus criou, o Sol, a Lua, O Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite, Aqueles planetas também que Deus criou, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que tiraram do ciclo desses oito nomes, devido a ser um planeta muito pequeno. Então eles tiraram o nome dele desse ciclo da galáxia, e nós vemos que Deus, Ele criou tudo isso e colocou tudo de acordo com a sua vontade. Isso, irmãos, Elohim, um nome usado, pelo povo hebreu, é um nome hebraico, e usado para demonstrar a grandiosidade do poder de Deus e sobre o controle dele sobre todas as coisas. Então, a primeira declaração da Bíblia, o seu significado, como Elohim. Esta frase reprova qualquer tipo de teoria que diz que a matéria é eterna, ou que o universo é fruto do acaso, ou algum evento aleatório desordenado. Cientistas e outros estudiosos, eles não crêem, muitos deles, na existência do próprio Deus. Eles não creem que o mundo e as coisas foram criados por Deus, e eles acreditam que o universo e outras coisas foram criados por uma explosão atmosférica de meteoros, e que aquilo se consolidou e tudo mais. São teorias físicas, teorias de pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não tiveram uma iluminação de Deus através da palavra, e que entra com essa teoria para neutralizar o conhecimento de muitas pessoas que tentam se aproximar de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que a grandiosidade de Deus nos revela isso foi nos revelado. Por quê? Porque Deus, Ele quis se revelar através daquilo que Ele criou. Deus é o Criador de todas as coisas. O restante das Escrituras ecoa essa verdade fundamental.
Salmo 33, 6. Um dos irmãos pode ler para mim, por gentileza? Salmo 33, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Amém, irmã, Deus abençoe. Os céus foram criados mediante a palavra, faça-se isso, faça-se aquilo. E a palavra de Deus, conforme Ele foi ordenando, foi se materializando, as coisas foram se formando. Pelo poder da palavra de Deus, que é o Criador, tudo aquilo que Ele imaginou, Ele criou pela palavra. Interessante nesse versículo que a irmã leu, também fala que os corpos celestes foram criados pelo sopro da sua boca. Os anjos, querubins, serafim, arcanjos, anjos, Deus memorizou, mentalizou dentro dele, pelo sopro dele. Ele soprou e deu vida aos corpos celestes. E assim foi criado vida através do sopro de Deus. Ou seja, os corpos celestes, assim também como o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando Deus formou Adão, e Adão ele foi colocado ali como um boneco sem vida, Deus soprou nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Então, o sopro de Deus, aquilo que vem de dentro de Deus, cria vida. No Salmo 148 também, é um texto que nos dá uma clareza maior sobre tudo aquilo que Deus criou. Salmo 148, nós vamos ler só alguns versículos, irmãos, porque o Salmo é um pouco comprido, para a gente ter ideia da grandeza de Deus. Salmo 148, que diz assim: louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus, louvem desde as alturas, louvem todos os seus anjos, louvem todos os exércitos celestiais, louvem o sol, louvem a lua, as estrelas brilhantes, louvem os céus, louvem os vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou, a ordem de Deus de criar, faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se os céus, faça-se a terra, e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Deus decretou e colocou cada objeto no seu devido lugar. Louvem o Senhor desde a terra, criaturas, profundeza dos oceanos. Uma outra criação de Deus muito gloriosa, porque nós vemos aí na história que ninguém chegou na profundidade dos mares. O submarino chegou até um determinado grau, devido à pressão da água, eles não conseguem atingir a profundidade das águas. As criaturas que existem lá, de peixes, são diversas criaturas de peixes que Deus criou. Fogo e granizo, versículo 8, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens, domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes, rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome e sua glória está acima da terra e do céu. Ele deu força ao seu povo e honra seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado. Tudo, irmãos, está no controle de Deus. Ele honra seus fiéis, Ele segura na mão do seu povo, independente da dificuldade que passa, ou das adversidades da vida. Deus está segurando em nossas mãos. Deus tem cuidado do seu povo, assim como Ele cria, Ele segura e Ele também determina as coisas que acontecem, tudo está sobre a sua mão. Nada foge das mãos do controle do Altíssimo. Por isso que o nome dele é Elohim, Deus Altíssimo, Deus forte, Deus Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que há nele. Vemos também aqui, em Apocalipse 4:11, também, em acordo com o nome Elohim Altíssimo, que diz: digno Senhor de receber honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Deus, Ele criou tudo pela vontade dEle.
A Bíblia também indica que não houve disputa de deuses na criação. Não houve disputa porque não havia deuses rivais. Nós vemos, irmãos, que depois da criação, depois do período governamental, depois de Noé, e houve muitos deuses, os seres humanos criando vários deuses para poder cultuar esses deuses devido à cegueira espiritual. Na época da criação, quando Deus criou, não houve nenhuma disputa de deuses, porque era no período da inocência, onde não se havia pecado, não tinha consciência do pecado, onde tudo era perfeito, não existia morte, não existia deficiência, dificuldade, não existia nada disso. Então, não existia disputa de deuses rivais para contender com o Criador a respeito do que ele criou. Ah, mas por que o Senhor criou Júpiter? Por que criou isso? Por que criou aquilo? Por que criou determinada estrela? Não havia divergência entre a mão de Deus de criar, porque ele criou tudo segundo a sua vontade. O próprio Deus, ele simplesmente criou os céus e a terra, e através da sua palavra. A Bíblia também é clara ao afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram junto na obra da criação. Não podemos esquecer disso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam, os três, atuando na obra da criação. Salmo 104:30. Algum dos irmãos pode ler, por gentileza? Salmo 104:30. Amém, irmã? É o Salmo 104:30, né? Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados, e renovas a face da terra. É isso, né? Amém. Vamos ler também Atos 4:24. Livro de Atos 4:24. Algum dos irmãos pode ler, por gentileza. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. Deus abençoe. A ação do Filho e a ação do Espírito Santo com o Pai, em concordância na obra da criação. Elohim, Deus poderoso, Deus altíssimo, o Deus que cria e faz todas as coisas segundo a sua vontade. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Evangelho de João. Algum dos irmãos pode ler, por gentileza? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, irmã? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Uma outra prova de que o Filho estava participando da obra da criação junto com o Espírito Santo. Então, irmãos, finalizando essa parte de Adonai, da criação, nós vemos que o Senhor, ele cria e ele determina tudo segundo a sua vontade. Nós vamos para o segundo, Adonai, que significa Senhor de tudo. Josué capítulo 3, versículo 11. Algum dos irmãos pode ler, por gentileza? Josué capítulo 3, versículo 11. Vejam a arca da aliança do soberano, e toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Amém, Deus abençoe. Deus estabelece a arca da aliança, um pacto entre os homens e Deus, através das leis, que agora foram estipuladas as leis, que significa Senhor de tudo, e Ele quer se revelar ao homem através das leis, através da arca da aliança, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. A palavra Adonai, na sua origem, é uma palavra hebraica que significa Senhor Mestre.
é Senhor absoluto, domínio, tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, Josué e Isaías reconheceram a autoridade do Senhor. Né? Josué capítulo 5, versículo 14, e Isaías do 6, 8 ao 11. Eu vou pedir para dois irmãos, um abrir em Josué 5, 14, e quem puder abrir em Isaías 6, 8 ao 11. E disse ele: Não mais venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e adorou, e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Amém. Isaías 6, 8, 11. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Amém. Eu perguntei: Pode continuar. Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. Amém. Mesmo, irmãos, Deus, como nós já havíamos falado, Deus sendo o Senhor de tudo, o Senhor que construiu, o Senhor que criou, né? E agora nós vemos a deficiência do ser humano, depois do pecado, depois do período da consciência, quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Aqui o ser humano já estava totalmente cego espiritualmente. Deus, ele planejou meios de que o homem se aproximasse de Deus novamente, através da lei, através da Arca da Aliança, através da sua voz, junto com os profetas, como Josué e Isaías, que ouvia a voz de Deus, que se comunicava com Deus, para exortar um povo que agora já não tinha uma ligação direta com Deus, e sim, estava numa obscuridade de pecado, estavam longe de Deus, estavam totalmente ausentes da presença do Altíssimo, e agora eles estavam se dispondo a ir a essas nações, a essas pessoas, a falar e a proclamar as leis de Deus. Então nós vemos através desses dois versículos que isso aconteceu após o exílio, né, da Babilônia. A palavra Adonai, ela foi usada pelos hebreus para a substituição do nome de Deus, pelo qual era conhecido como YHWH, nome que ninguém sabe pronunciar. E por não saberem pronunciar, substituíram por Adonai. Naquele tempo havia muita idolatria, e com isso muitas pessoas tinham muitos deuses. Portanto, a palavra Adonai era usado na intenção de falar, chamar, orar ao único Deus e verdadeiro, Senhor. No Antigo Testamento, a palavra Adonai é pronunciada 439 vezes, a primeira usada em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Né? Então, irmãos, nós vemos aqui que nessa época existia muita idolatria. E por que existiu o nome Adonai? Porque intitularam Deus como Adonai, para diferenciar de outros deuses, porque aquelas nações estavam colocando o nome, criando vários estados, vários deuses, e adorando aqueles deuses. Então o nome Adonai é o nome que está acima daqueles outros deuses. Né? E isso que nos dá a entender, Adonai, Senhor de tudo, é o Deus que é o Criador de tudo, né? E sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então essa palavra Adonai, né, nós vemos aqui, Novo Testamento, ela tem a mesma essência em hebraico, né, e conhecida como Curios, aparece cerca de 717 vezes no Novo Testamento. Então, irmãos, o povo aqui nessa época, de Josué e dos profetas, estavam totalmente desvirtuados, totalmente longe de Deus.
Então, esse título, Senhor de tudo, Adonai, é para mostrar às nações pagãs que Deus realmente era o Senhor de tudo. E ali teve muitas batalhas, muitas guerras, e sempre quando Israel obedecia a Deus e obedecia às leis de Deus, eles prevaleciam. Quando eles se afastavam das leis de Deus e quando eles abandonavam a Deus, coisas começavam a acontecer no lado negativo para o povo de Israel, né? Então nós vemos a palavra Adonai é isso. Agora, Yahvé, eu sou o que sou. Êxodo 3, 14 e 15. Vamos ler lá, Êxodo, capítulo 3. Eu sou o que sou. 14 e 15. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Moisés, o homem escolhido por Deus para ir diante de Faraó, e ele queria um nome, ele queria saber o nome de Deus, ele disse: diga, eu sou o que sou. O nome hebraico de Deus no antigo reino de Israel é composto por 4 consoantes, que é Yahvé, conhecido como Tetragrammaton, que Moisés teria revelado ao seu povo. Origem: após o exílio babilônico, século 6 a.C., especialmente a partir do século 3. Os judeus deixaram de usar o nome Yahvé quando o judaísmo se tornou uma religião universal e não meramente local. O termo Elohim significa Deus, começou a substituir Yahvé a fim de demonstrar a soberania universal do Deus de Israel e sobre todos os outros. Então Deus, ele tinha títulos hebraicos, porém o nome verdadeiro de Deus, o nome que está lá sobre os céus, não temos o conhecimento disso ainda. Teremos possivelmente no futuro. Então Deus disse a Moisés: diga, se perguntarem o teu nome, se falarem quem te enviou, eu sou o que sou. Então Deus, ele é o que tanto no Antigo Testamento, como no Novo, como nas nossas vidas, e ele age sempre de acordo com a vontade dele sobre nossas vidas, né, irmãos? Um outro título que é dado, El Shaddai, Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Algum irmão pode ler Gênesis 17:1. El Shaddai, Todo-Poderoso. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, El Shaddai Todo-Poderoso. Deus se apresentando a Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. El significa o nome abrangente, que significa Deus ou divindade. El significa divindade. El também é diminutivo de Elohim. Shaddai, não se sabe exatamente a origem dessa palavra, né? Mas normalmente é traduzido como Todo-Poderoso. Shaddai pode significar rocha, aquele que supre, sustenta, ou é governante absoluto. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua parentela, que eu estarei contigo, ele é responsável pelo alimento, por todas as coisas que Deus mantém para Abraão. Salmo 91, 1, 2 também nos dá essa referência. Alguém pode ler Salmo 91, 1, 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém. Aquele que está sobre as asas do Altíssimo, está sobre o abrigo de Deus, tem a proteção de Deus sobre todas as coisas. Abraão, ele saiu da sua parentela para uma terra desconhecida, mas Deus, ele honrou. Deus, ele colocou situações, criou situações para que Abraão
continuasse a sua sobrevivência e os seus descendentes. Assim, do mesmo jeito, Ele faz conosco. Deus, Ele nos cuida de nós, porque estamos debaixo da sua proteção, né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele eu confiarei. Então, Ele aparece na Bíblia, né? El Shaddai, em também Gênesis 17, 1, 2, quando Deus aparece a Abrão, né? Que o nome dele não era Abraão ainda, era Abrão, fez uma aliança com ele e mudou o nome dele para Abraão. Deus promete dar a ele muitos descendentes, através de Sara. Abraão e seus descendentes passaram a chamar Deus de El Shaddai, né? Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está ali cuidando, guardando, né? Está protegendo, né? Com a sua forte mão. Nós vamos agora também para Elion, né? Elion, que significa Deus Altíssimo. Gênesis 14, do 18 ao 22. Gênesis 14. Algum irmão que achar pode ler, tá bom? Por gentileza. Do 18 ao 22. Isso, Gênesis 14. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Até o 19, né? Isso. Até o 22, irmão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro. Amém? Amém. Então nós vemos aqui, irmão, Deus Altíssimo, Deus que peleja, o Deus que guerreia pelo seu povo, o Deus que está ali com o seu povo, está dando vitória, né? Deus abençoando Abraão através de Melquisedeque, né? Dando as terras das nações, as riquezas das nações, né? O Deus Criador, o Deus bendito, o Deus que peleja, o Deus que guerreia, o Deus que nos dá sustentação para que nós possamos enfrentar as diversidades da vida. Isso acontece também nos dias de hoje conosco. Quantas vezes nós estamos sobre aflições, sobre dificuldades, sobre muitas coisas que aparecem em nossa vida, e Deus, Ele tem nos sustentado, Deus, Ele tem nos dado graça, Deus, Ele tem segurado em nossas mãos. Então, Deus, esse Deus que é o Elion, é o Deus Altíssimo, é o Deus que guerreia, é o Deus que está com o seu povo, está cuidando do seu povo, né? Expressão em hebraico significa Deus Altíssimo, uma das designações dadas a Yahvé, o Deus de Israel. Há vários textos na Bíblia significando Eu, Elion. Por exemplo, Salmo 57, 2. Vamos lá, Salmo 57, 2. Se alguém achar, pode ler, por gentileza. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém. Clamarei ao Deus Altíssimo. Clamar, buscar, invocar, em momentos de adversidade, momentos de dificuldade, em momentos de aflição, em momentos de orar, buscar a Deus, saber que Ele está presente, ouvindo e está atento às nossas orações, porque Deus está sempre cuidando do seu povo, né? Guardando o seu povo. No Novo Testamento, nós vemos também essa referência, em Marcos capítulo 5, versículo 7. Quem achar pode ler, por favor. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Até nesse texto que a irmã acabou de ler, nós vemos que no mundo espiritual, inimigos, demônios, que estavam ali acorrentando a pessoa,
né? Eles mesmos reconheceram, sabendo que temos o que tem conosco Altíssimo, né? Para que venha nos atormentar. Então, nós vemos, irmãos, que através, né, desse texto, que Deus ele é reconhecido, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. É o Deus que nós temos que temer, é o Deus que nós temos que adorar, é o Deus que nós temos que respeitar, né? É o Deus Elion, Deus Altíssimo. Agora nós vamos para o Deus Olã, que significa Deus Eterno. Tudo isso nomes em hebraico, irmãos. Isaías 40, 28. O irmão que achar pode ler, por gentileza. Não sabes, não ouvistes, o eterno Deus, o Senhor, é o outro que não há expaminação do seu entendimento. Amém. Deus Olã, o Deus eterno, o Deus que dá força ao cansado, o Deus que não se fadiga, o Deus que conhece, né, o cansaço, muitas vezes do povo de Deus, que muitas vezes vem a desanimar, dependendo das situações, das adversidades da vida, de circunstâncias em si. O próprio Espírito de Deus, ele nos dá força para que possamos enfrentar as adversidades da vida. Esse é o Deus Olã, nome em hebraico, nome que quando o povo estava ali sobre várias adversidades, quando o povo estava em batalhas e quando eles percebiam que estava em número menor ou estavam perdendo, eles clamavam a Deus e o Deus vinha ao seu socorro. O próprio Deus criava, dava coragem ao seu povo. O próprio Deus dava força àquele que já estava desanimado, àquele que estava cansado. O mesmo Deus de hoje, Ele faz isso conosco, né? Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá a certeza de vitória. Esse é o Deus Olã. Significado: Ele é o princípio e o fim, que leva a cabo dos seus propósitos através dos tempos. Ele dá força ao cansado. El Olã nos mostra que Deus é o Deus do tempo. Tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Ao longo da história da humanidade, El Olã tem se manifestado e revelado o seu propósito ao homem na sua máxima revelação e manifestação se encontra na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Deus falou de muitas vezes e de muitos modos anteriores aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós temos aqui várias referências. Irmãos, a Bíblia é dividida em 7 períodos, né? Inocência, consciência, governo humano, lei, profeta, graça e tribulação, né? São as dispensações, são 7 dispensações. Desde a primeira dispensação até a última dispensação, Deus está no controle de todas. Inocência antes do pecado, consciência depois do pecado, época de Noé, época governamental, onde depois do dilúvio, né, houve aquela varredura do ser humano que morreram por causa do pecado. Depois foram estabelecidas as leis, aí vieram os profetas para exortar o povo a obedecer a Deus através das leis. Deus viu que através das leis os homens não conseguiram obedecer a Deus através da lei. E aí depois veio o período da graça, Deus mandando Jesus Cristo para que através de um único sacrifício nós conseguimos obter a justificação, a santificação, a glorificação e a redenção através do sacrifício de um justo. Então Deus ele foi criando situações desde o início, desde a época da inocência. Ele foi criando meios através da Arca da Aliança, através das leis, para trazer o povo, para aproximar o homem que um dia caiu, o homem que um dia se esqueceu de Deus, o homem que desobedeceu a Deus e que vivia em cegueira espiritual. O Espírito de Deus começou a trabalhar de a tal ponto de fazer com que os homens viessem a acreditar naquilo que ele tinha feito, né? Esse é o Deus Olã, Deus em hebraico, né? Jesus tem atributos eternos. Então, até o final, na época da redenção,
o próprio Deus, ele manifestará o seu poder. E aquilo que está se deteriorando, a natureza, os animais, o homem, a morte que está sobre o mundo através do pecado, tudo isso vai ser aniquilado. Através de Cristo, ele conseguiu, Deus, através do seu Filho, trazer novamente a vida através do seu Filho, o seu sangue que foi derramado na cruz para justificar, regenerar e salvar o pecador que um dia estava perdido. Então esse é o Deus Olã, o Deus eterno, o Deus que está presente em todas as dispensações. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Deus pronunciou um carneiro como substituto para Isaac. Ele providenciou, Jesus como sacrifício final. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Salmo 23:1, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus providenciou Jesus, o pão da vida. Este nome foi dado a Deus pelo patriarca Abraão. Gênesis 22:14. Em obediência ao mandamento de Deus, Abraão ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, como sacrifício. Antes que Abraão pudesse matar seu filho, Deus providenciou um carneiro em seu lugar. Quer dizer, ele providenciou, Todos nós conhecemos a história de Abraão, A redenção que Deus deu naquele dia, no Monte Moriá, encorajou a Abraão a chamar de Yahvé Jireh. E Yahvé Jireh não é uma promessa de prosperidade econômica, como algumas igrejas fazem, mas Abraão lá deu o seu tudo, deu o seu filho, então você, sendo servo de Deus, tem que dar o seu tudo. Algumas igrejas, algumas religiões pegam textos isolados para poder manipular a mente das pessoas em questão de prosperidade. E não tem nada a ver esse texto com prosperidade, mas uma promessa de redenção do pecado que inclui a pobreza. Mas isso não era o fim. Devemos morrer pelos nossos pecados. Romanos 6:23. Mas Yahvé Jireh pronunciou um sacrifício em nosso lugar, mandando seu único filho amado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yahvé Jireh, a providência de Deus em resgatar o homem do pecado, através do sacrifício de um justo pelos injustos. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. Estou acelerando um pouquinho, irmãos, por causa do horário. Traduzido significa: o Senhor é a minha bandeira. Foi o título dado por Moisés no altar que ele erigiu no monte que estava em pé, com as mãos erguidas, enquanto Israel prevalecia sobre seus inimigos, amalequitas, em Redifim. Aplicação para hoje: Deus nos dá a vitória contra a carne, que nós temos que lutar contra esta natureza, contra o mundo, que é o sistema diabólico controlado pelo inimigo, e contra o próprio diabo, que cria as situações, as leis do mundo, para poder destruir famílias através da política e através de outros fins. Nossa batalha são batalhas de luz contra a escuridão, do bem contra o mal. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Enquanto a mão de Moisés estava erguida, o povo conseguia vencer os amalequitas. Quando a mão dele começava a cansar e baixar, o povo começava a perder. Isso, irmãos, é perseverança. Temos que ter a perseverança em meio a batalhas, porque problemas vão surgir. Nós temos, que nem o pastor falou, esse ano de 2022, muita gente só alegria, só rosa, só fogos, esquecem dos problemas que virão, esquecem das adversidades que virão, porque todo ano existem problemas, todo ano existem adversidades, mas existe uma mão poderosa que está acima de tudo isso, e essa mão é a mão do nosso Deus, é a mão de Deus que está nos sustentando, que está nos dando força e que faz com que a gente consiga vencer essas batalhas, tanto espiritual como batalhas do dia a dia. Esse é o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6:24. Aplicação: Deus derrota nossos inimigos para nos dar paz. Jesus é o príncipe da paz. Deus dá paz, harmonia interior. Referências bíblicas, existem vários. Números 6:26.
Juízes 6, 22, 24, Isaías 9, 6, Hebreus 13, 20. Yahvé Shalom, o nome do altar que Gideão construiu em Ofra, como lembrança da mensagem de Deus. Paz seja convosco. Isaías nos diz que o Messias também será conhecido como príncipe da paz. O nosso Jeová Shalom, Isaías 9,6. Este título redentor nos revela o glorioso privilégio de conhecer e ter paz de Deus por meio da redenção que recebemos em Cristo. É uma plenitude de paz que literalmente significa a posse de todas as coisas necessárias para a paz de uma pessoa. A Bíblia diz que Cristo, Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Shalom, em hebraico, significa bem-estar. Em momentos de dificuldade, adversidade, aflição, problemas familiares em si, etc., nós, nesse momento, temos que lembrar que existe um Deus. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem guerreia. Então Ele está ali, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo as nossas orações. E através da nossa petição, começamos a sentir paz, alívio, conforto, né? O Senhor é a nossa paz em momentos de adversidade, em momentos de guerra, em momentos de dificuldade. O Senhor está conosco. E temos, irmãos, que sentir esta paz, né? Porque uma coisa é viver uma religião, viver uma filosofia. Filosofia não traz paz, religiosidade não traz paz. Mas a partir do momento que vivemos a palavra e buscamos de Deus o refúgio, e buscamos de Deus uma resposta, logo nós que temos o selo que nos foi dado. Em Efésios 1,13, ao ouvir a mensagem da salvação, foste selado com o Espírito Santo da verdade, que é a vossa garantia da vossa redenção. Temos o Espírito Santo em nós. Então, através da oração, em momentos de dificuldade, de conflito, nós conseguimos sentir este refrigério. Como diz a palavra de Deus, né? Refrigera a minha alma, me dê a paz. Então, a paz que Cristo nos dá, Ele é o príncipe da paz. Yahvé Sabá, o Senhor dos exércitos, 1 Samuel 1:3. O Senhor dos exércitos celestiais sempre cumprirá seus propósitos, mesmo quando falham as hostes do seu povo. Terreno, 1 Samuel 1:3, 1 Samuel 17:45. No livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, aparece pela primeira vez o nome de Deus. A partir daí, esse nome é usado frequentemente, como Yahvé Sabá. A palavra exército se refere aos anjos que estão lutando e ajudando o povo de Deus em Josué, capítulo 5, versículo 14 a 15. Deus mandando anjos ali, na batalha de Josué, contra o povo pagão, contra um povo que não adorava a Deus. A ação de Deus, a providência de Deus em cima do povo escolhido, em cima do povo de Deus. Não é diferente nos dias de hoje conosco, quando nós vivemos numa época difícil, numa época onde os valores morais, os princípios de cultura está totalmente deturpado, né, nos dias de hoje. Então, Deus sempre está pelejando por nós. Este nome de Deus enfatiza o fato de que Deus está lutando pelo seu povo. Este nome está relacionado com onipotência e soberania de Deus. Este nome é usado principalmente pelos profetas, especialmente Isaías, ele usa 60 vezes, e Jeremias 77 vezes, Zacarias 53 vezes. O Senhor dos exércitos, o Senhor que peleja pelo seu povo, Yahvé Sabá. Yahvé, agora esse nome aqui, irmãos, eu vou tentar falar, é um nome hebraico um pouco difícil. Megadagliskim, é isso, né, irmão José? Megadislikim, alguma coisa assim, irmãos. Os irmãos me perdoem que para mim pronunciar é um pouco difícil. Significa o Senhor que vos santifica. Agora vem a obra da santificação. Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal. Sábado lei, não nos dias de hoje. Pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que santifica. Através da oração, leitura bíblica, se aproximando de Deus, vem a santificação. O Espírito Santo, né? Vem e santifica. Sentido parecido a Yahvé Tsidkenu. Este nome ocorre no Pentateuco em conexão com várias leis estabelecidas por Deus e a santidade do seu povo. Deus exige santidade. Né, irmãos? Êxodo 31:13, santidade no sentido
de justificado, né? Que todos nós temos pecados e erros, mas sempre procurando se aproximar de Deus para que Deus venha sempre estar neutralizando a ação da carne, né? Porque a própria palavra diz, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então é uma luta diária entre o espírito e a carne, né? Talvez o uso mais significativo e ilustrativo da obra divina da santificação, Levítico 27:8, que ensina que é o próprio Deus que faz a obra da santificação. É o próprio Deus, é Deus que trabalha em cima do seu povo e que vem trazendo o povo a se santificar. Então, muitas vezes, a pessoa luta e luta com algum tipo de problema interno, um problema dele, um pecado dele, alguma coisa que está afligindo ele, mas a obra da santificação, que o Espírito Santo ele vem, ele ora, entrega aquele problema a Deus, aquela deficiência, e aí o Espírito Santo vai neutralizando a ação do pecado. Cada um de nós temos um abismo, cada um de nós temos uma fraqueza, e cada um de nós sabemos quem somos. Cada um de nós sabemos quem somos. E é aí que entra a ação de Deus, neutralizando essa ação maligna do pecado, que é a obra da santificação. Portanto, santificados e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Coríntios 1:30, é dito que Cristo se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Este é um dos nomes de Cristo. Ele tanto nos justifica como nos santifica. A obra do crente é atribuída tanto ao Pai, quanto ao Filho e quanto ao Espírito Santo. Referência do Pai, Judas capítulo 1. Referência ao Filho, 1 Coríntios 1:30. E como ao Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2:13, primeiro, do 1 ao 2. Então, esse é o último, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, irmãos, que desde o princípio até o final, de todos os nomes que nós vemos, da obra de Deus, Ele sempre está atuando em nosso favor. Deus sempre está nos ajudando, mesmo em momentos de dificuldade. Então, irmãos, nós... acho que tem mais um aqui, né? Eu acho que eu pulei um. Espera um pouquinho. Tem o último aqui. Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeremias 23:6, para finalizar. Significa, o Senhor é a nossa justiça, e o título dado ao Messias. Foi Jeremias quem profeticamente atribuiu esse nome a Deus, no contexto da promessa, né, de livramento futuro, como a vinda ao Messias, o renovo justo de Davi. Jeremias 23:5, o Senhor justiça nossa. O nome fala do governo justo, nossa justiça. O nome fala do governo justo, reto do Messias, em contraste com o dos maus pastores reis da época, denunciados no contexto. Essa em íntima relação com o nome anterior, em que o Senhor se apresenta como verdadeiro pastor. Mesmo antigamente tinha vários falsos profetas, vários mestres, ensinando vários tipos de religiões que não condiz com a palavra de Deus. Aqui nos diz Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa, o único Deus, o único pastor, aquele único pastor que guia o seu povo pela verdade. Deus não somente é justo, mas o justificador daquele que crê em Cristo. Cristo é a provisão divina para que o pecador seja visto como justo por Deus. Ele é a nossa justiça. Conclusão de tudo que nós vemos, né? De todos os nomes aplicados a Deus, a cada um com uma ação específica. Ele começa a obra e termina em nós, em criar, salvar, justificar e glorificar. E, por último, a redenção final. Amém, irmãos? Então, essa é a lição de hoje, né? Que Deus possa ser glorificado, e eu passo a palavra para o grupo de louvor.